Olha, saúde mental no trabalho não é mais um papo secundário, viu? Agora é obrigação legal. Uma mudança fundamental está acontecendo e hoje a gente vai destrinchar o guia oficial que explica direitinho como as empresas devem gerenciar os chamados riscos psicossociais. Bora entender o que isso muda na prática? E para a gente ter uma ideia da urgência do assunto, dá uma olhada nesse número. Globalmente, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos por causa de depressão e ansiedade. É um impacto, nossa, gigantesco, tanto para a economia quanto para as pessoas. E claro, isso acendeu um alerta no mundo todo. E ó, não pensa que isso é um problema lá de fora, não. Aqui no Brasil, se a gente juntar todos os transtornos mentais, eles já são a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Ficam atrás só das dores nas costas. O dado tá aí, bem claro. O problema é sério e tá aqui, na nossa porta. Bom, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente vê a mudança na lei, depois, o que são exatamente esses riscos, aí como fazer a gestão, como identificar os perigos, um exemplo prático para tudo fazer sentido, e no finalzinho a gente tira as dúvidas mais comuns. Então vamos lá, começando pela crise e a mudança que ela provocou. Com um cenário desses, não tinha como a legislação ficar parada. E a resposta veio com uma atualização super importante na principal norma de segurança e saúde do trabalho que a gente tem no Brasil. E a grande virada de chave é essa aqui. A norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, agora diz com todas as letras que toda a organização, não importa o tamanho ou o setor, tem que incluir os riscos psicossociais no seu gerenciamento de riscos. Ou seja, não é mais algo que fica nas entrelinhas, sabe? Agora é explícito, é obrigatório. Ok, a gente já entendeu que é obrigatório, mas afinal, o que são esses tais riscos psicossociais? O que a norma quer dizer com isso? Vamos ver a definição oficial, porque ela é a chave para entender todo o resto. Olha só, a definição é bem direta. São perigos que vêm de falhas no jeito que o trabalho é desenhado, organizado e gerenciado. E aqui, presta atenção, vem o ponto mais importante de todos. O foco da análise não é a pessoa, não é uma suposta fraqueza do trabalhador. O foco são as condições de trabalho. E o legal desse quadro é que ele deixa essa conexão de causa e consequência muito clara. Por exemplo, excesso de trabalho não é só estar ocupado, não. É um fator de risco real que pode levar ao burnout. Assédio no trabalho não é só clima ruim, é um perigo que pode, sim, causar um transtorno mental. O que a norma faz é oficializar essa ligação. Agora, ela é inquestionável. Beleza, já entendemos o que são. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Como as empresas colocam isso em prática? Como elas gerenciam esses riscos? O guia direciona para duas ferramentas que vêm lá da ergonomia da NR17. São elas: a AEP, que é a Avaliação Ergonômica Preliminar, e a AET, a Análise Ergonômica do Trabalho, que é uma análise bem mais profunda. Mas calma lá, antes de sair aplicando qualquer ferramenta, o guia deixa bem claro que existem 4 passos preparatórios. Se essa base não for bem feita, a chance de dar tudo errado é enorme. Então, vamos lá. Primeiro passo, a empresa tem que ter a humildade de olhar para dentro e ver se precisa de ajuda especializada. Segundo, tem que envolver todo mundo, gestores, RH, a CIPA e, principalmente, quem está lá na ponta, os trabalhadores, que sentem na pele a realidade do dia a dia. Terceiro, deixar claro quem é responsável pelo quê. E, por último, o quarto passo, comunicação. Tem que ser transparente, constante, senão o processo não anda. Ok, agora a gente chega na parte que talvez seja a mais desafiadora. Como é que se identifica esses perigos? Pensa bem, um risco psicossocial não é uma máquina sem proteção que você vê de longe. É algo mais sutil, precisa ter método para encontrar. E para isso, o guia dá um caminho. Ele sugere 3 abordagens principais. E não tem receita de bolo, tá? A melhor estratégia, ou até uma combinação delas, vai depender muito da realidade de cada lugar, do tamanho da empresa, da cultura que ela tem. Então, quais são as opções? Bom, uma delas é a observação direta do trabalho. Mas não é só ficar olhando, não. É observar e conversar, ter um diálogo aberto com quem está fazendo a tarefa. Outra possibilidade é fazer workshops com um mediador, para todo mundo discutir os processos de trabalho junto. E tem também os questionários. Mas aqui, o guia é muito firme. Anonimato e confidencialidade não são opcionais, são obrigatórios. Senão ninguém vai se sentir seguro, para falar a verdade, né? Eu sei, tudo isso pode parecer meio teórico, meio abstrato. Então, que tal a gente ver um exemplo prático para a coisa toda fazer mais sentido?
O próprio guia traz um exemplo ótimo que ajuda a gente a conectar os pontos. Vamos imaginar a cena. Um escritório pequeno, 19 funcionários. Eles são divididos em equipes e vivem sob uma pressão danada dos clientes, com prazos apertados o tempo todo. Acho que muita gente vai se identificar com esse cenário, né? Beleza. Aí, aplicando aquelas técnicas que a gente viu de observação e diálogo, um perigo ficou bem claro: a sobrecarga de trabalho. Como eles viram isso? Horas extras que não acabavam mais, gente pulando o almoço para continuar trabalhando, sinais clássicos. E aí, o que fazer? Bom, aqui estão as medidas de controle que foram propostas. E agora, olha o pulo do gato aqui, presta atenção. Nenhuma medida proposta foi, o funcionário tem que ser mais resiliente, não. As ações foram todas na organização do trabalho. Criar um sistema para priorizar tarefas, dar mais autonomia, avaliar se não está faltando gente na equipe, garantir que as pessoas façam pausas de verdade e treinar os líderes. E claro, não adianta só implementar, depois tem que acompanhar para ver se as mudanças estão realmente funcionando. Para a gente ir finalizando, vamos responder 2 perguntas que sempre aparecem quando esse assunto vem à tona. O próprio Guia Libre já se antecipa e esclarece esses pontos. A primeira dúvida, que é uma grande preocupação de todo mundo, é: esse processo todo serve para avaliar a saúde mental de cada funcionário? É tipo um diagnóstico psicológico individual? A resposta do guia é um gigantesco e claro não. E esse é o ponto-chave de tudo. O objetivo não é dar diagnóstico para ninguém, não é colocar um rótulo nas pessoas. O objetivo é diagnosticar e consertar o ambiente, os processos, a organização do trabalho que podem estar deixando as pessoas doentes. E essa citação do próprio guia oficial mata a questão. Ele diz que o objetivo é verificar as condições em que as atividades de trabalho são realizadas para encontrar fatores adoecedores e criar medida de prevenção. A palavra mágica aqui é prevenção. E a prevenção, nesse caso, se faz mudando as condições de trabalho. E para a gente fechar de vez, fica essa provocação. No fim das contas, qual é a grande lição que fica de tudo isso para as organizações? Talvez a grande lição seja que a saúde mental da equipe deixou de ser um plus, um diferencial de empresa moderna e passou a ser um pilar da gestão de riscos, tão fundamental quanto checar a segurança de uma máquina ou proteger alguém de um produto químico. Essa, sem dúvida, é uma mudança de paradigma e parece que dessa vez veio para ficar.